Beleza. A partir de agora estamos sendo gravados e tudo ficará disponível no YouTube para uma pessoa de qualquer país do mundo assistir. Então, vamos tomar cuidado com o que a gente fala. Sem piada, sem graça hoje, por favor. Isso já é uma piada, né? Não. Então, boa noite para vocês, né, gente? Tudo de bom com vocês? Tudo certo? Vamos começar a nossa aula. Vamos recapitular o que aconteceu nos últimos capítulos. A letra está feia. A letra está feia, mas dá para ler, não dá? Então, vamos continuar a nossa aula. A assistente está querendo interromper a aula, mas não vamos deixar isso acontecer. Tá. A gente viu funções orgânicas, né? Claro, né, professor? É a química orgânica, você queria ver o quê? Exatamente, eu queria ver só funções orgânicas. A gente já viu hidrocarboneto, certo? Que é muito fácil, vocês já estão feras em hidrocarbonetos. Aí, nós vimos o quê? Nós vimos álcools. A gente viu aletos de alquila. A gente viu características do carbono. Características como o quê? Primário, secundário, terciário e quaternário, por exemplo. E a gente viu também radicais orgânicos. Então, aqui é onde a gente está até o momento. A gente viu essas propriedades, e com essas propriedades nós vamos dar seguimento às outras funções que falta a gente ver. A gente tem que ver ainda aldeído, cetona, éster, éter, amina, amidas e nitrilas, é isso mesmo. É isso aí. Fenol e enol, não? Oi? Fenol e enol, não? Fenol e enol também. Cada hora parece mais função orgânica, né? Vamos lá. Vamos primeiro pelas mais fáceis e depois a gente continua com as fáceis, porque todas são fáceis, então. Aldeído. Então, o que é um aldeído? Eu vou colocar aqui a definição. Parece nome de pessoa. Deixa eu ver. Você é aldeído, você está em casa? Pode ser. Nossa, pior que é verdade, né? Vai lá no seu aldeído e compra 4 litros de óleo. Eu conheço uma aldeída. Aldeída? Sim. Meio esquisito. A mãe dela acho que era química, certeza. Pois é, o fã, né? Oi? Era uma fã da química. Só pode ser. Dessa frase que eu falei, que eu defini aqui aldeído, o que é novidade para a gente, até agora, que a gente não viu? É uma função orgânica,
Não é novidade função orgânica, né? Que apresenta um grupo carbonila ligado ao carbono primário. Isso daqui também não é novidade, certo? Qual que é a novidade? Eu até sublinhei. É o carbonila. Alguém lembra o que é o grupo carbonila, a função carbonila? É o carbono fazendo dupla ligação com oxigênio e uma ligação com a hidroxila, não é? Oi? E uma ligação simples com a hidroxila, né? É só uma ligação dupla. Esse daqui que você falou é a carboxila. Mas é isso aí. Se você tivesse parado aqui, você tinha acertado. Então você ganhou 9. Meu nome. É o grupo carbonila. Beleza. Então, baseado no que eu escrevi aqui, como é que seria um composto orgânico caracterizado como aldeído? Vou dar um exemplo. Vamos tentar pegar um exemplo aqui. O que eu teria que colocar? A carbonila, certo? E aqui eu colocaria o quê? O hidrogênio? Eu colocaria outro carbono, certo? Por quê? Ele é ligado a um carbono primário. Então, eu vou ter outro carbono. Eu posso ter inúmeros carbonos aqui, mas eu vou colocar só 2. E aqui eu completo com hidrogênio. Esse daqui, gente, é a função carbonila. Carbonila. Isso daqui, esse C dupla H, caracteriza o aldeído. Se vocês olharem em alguns exercícios, em alguns livros, vai estar escrito dessa forma assim, ó. Quando ele colocar CHO, é o aldeído. Então, percebam que é um carbono primário, que tem um grupo carbonila e é ligado a um outro carbono, porque ele é primário. Lembra lá, carbono primário ligado a um carbono. Beleza? Deu para entender? Professor, esse hidrogênio não pode ser junto do carbono? Tipo, ele tem que ser uma ligação, assim? Por exemplo, a gente coloca isso daqui, ó, para abreviar, por exemplo, H3C ou CH3. A gente coloca assim para abreviar, não fazer cadeias carbônicas muito grandes. Mas isso daqui, na verdade, é isso daqui, ó. E aqui ele vai estar ligado com um outro componente. Então, isso daqui é isso daqui, ó, o carbono ligado ao hidrogênio, ligado a esse daqui. Então, a forma de representar é diferente. Se eu quisesse colocar dessa forma aqui que você falou, vocês conseguem ver aqui? Sim. Sim. Se eu quisesse colocar assim, eu poderia colocar. Beleza? Então, a forma de representar não altera o que é o elemento. Entendido? Sim. Entendido. Beleza. Então, vocês querem copiar aqui? Vou copiar para apagar só aqui em cima, começo. Aí vocês copiam a que eu fiz aqui. Embaixo. E como é que fica a nomenclatura desse trem?
escrever de outra forma. Ó, a nomenclatura, ela não é difícil, tá? Ela é parecida com a nomenclatura do álcool. O que é, então? É o prefixo do número de carbonos. Lembra lá, met, et, prop, but, e assim sucessivamente. O indicativo, se tem uma ligação simples, ou dupla, ou tripla. E no final, o al determina a função orgânica aldeído. Então, estruturalmente, a função orgânica aldeído é esse daqui. Estruturalmente, ela é e na nomenclatura, a indicação de aldeído é o al aqui. Não posso sujar a parede, né? Senão eu apanho. A indicação de aldeído é esse al. Então, vamos a alguns exemplos agora, na prática. Isso daqui. Baseado no que eu escrevi aqui em cima, como é que vocês acham que fica a nomenclatura desse composto aqui? Butanal. Butanal, eu acho que é isso. Tá. Vamos ver se é o que a Bianca falou. Quantos carbonos que eu tenho? Vamos contar. 1, 2, 3 e 4. Beleza. Esta é a minha cadeia principal com 4 carbonos. Tem ligação dupla ou ligação dupla ou tripla? Tem no oxigênio, mas conta. Exatamente onde é que eu quero chegar, é isso mesmo. Tem essa ligação dupla, mas isso daqui não conta na nomenclatura. E eu vou explicar por quê. Porque essa dupla, ela representa a função. Então, você já indica a função com esse al aqui. Esse al já indica que é um aldeído. Então, se é um aldeído, eu já tenho C dupla O ligado com hidrogênio ligado com carbono primário. Então, por causa da função aldeído ser essa característica, eu já não preciso colocar a ligação dupla. A cadeia principal, que vai de carbono a carbono, não tem dupla. Então, por isso que a gente não considera essa ligação dupla. Deu para entender, gente? Tranquilo? Então, essa dupla ligação não conta na nomenclatura. Alguém tem alguma dúvida sobre o aldeído? Então, nós vamos fazer um outro exercício com de nomenclatura de aldeído também. Outro exemplo. Vou apagar aqui em cima. Tô achando vocês meio tristes hoje. O que aconteceu? O calor me entristece. Eu tô cansada. Isso é verdade, falando entristece mesmo.
teria de concordar com você. Faltam 3 linhas. Como é que a gente nomeia esse cara aqui? Vamos lá. Vamos contar o número de carbonos dele. Quantos que tem? 5. 20. Então, tem. Certo? 2. Tem ligação dupla? Tem. Sim. Carbono Então, e 3. agora... Tá, então, eu vou ter que dar o local da ligação dupla, certo? Certo. Por onde que eu conto? Eu começo a contar carbono. Daqui ou daqui? Eu acho que é a partir do aldeído, não é? É isso mesmo, né? A partir do aldeído. A função orgânica, ela se prevalece, ou seja, ela é favorecida quando você começa na nomenclatura dos compostos. Então, se no hidrocarboneto eu começaria por aqui, por estar mais perto da dupla, com uma função aldeído, eu começo pela extremidade que está o aldeído. Percebam o seguinte, como é um aldeído, você nunca vai precisar colocar a posição 1, porque ele está sempre no final da cadeia. Então, quando é aldeído, ele vai ser sempre 1. Então, não precisa indicar o 1 da função aldeído. Beleza? Deu para entender isso? Aqui é o carbono 2, aqui é o 3, aqui é o 4 e aqui é o 5. Então, a função aldeído, vamos dizer que ela está aqui, função aldeído. Então, na função aldeído, o carbono primário é sempre o que está na função. Secundário, terciário e quaternário. A dupla está no carbono 3. Então, como é que eu coloco aqui? 3 em enol. Enol. Entre 3 e 9, nome esquisito, hein? Difícil é conter só uma, né? Na prática, quando vocês forem, por exemplo, para o trabalho de vocês como farmacêutico, nesse caso de composto que tem número no meio da cadeia, você nunca vai usar o número oficial. Você já imaginou você falar assim, eu tenho aqui uma cartela de pente 3-enal. Que esquisito você colocar um número no meio de uma palavra, quando você fala no dia a dia. Então, geralmente, você vai ter nomenclaturas usuais relacionadas a cada a cada função orgânica. Beleza, então eu vou pegar aqui embaixo. Esse daqui é o pente 3-enal. Aqui, eu vou explicar agora mais um exemplo de aldeído. Beleza. Agora, deu uma complicada um pouco maior, né, na nomenclatura. Qual que é o primeiro passo aqui? A gente tem uma cadeia carbônica razoavelmente extensa e a gente verifica algumas coisas. Olhando a cadeia carbônica
o que eu verifico? Eu posso verificar 3 coisas nela. Número de carbonos, Número de carbonos, onde estão as ramificações e qual ramificações, função. qual função, exatamente. E, na verdade, 4 coisas, né? Porque Cadê? tem a dupla ligação, se tem dupla ou não. Então, nesse caso tem, então eu observo o número de carbonos, a cadeia principal também, que nem você falou, Lídia. Isso mesmo. Número de carbonos, dupla ligação, a função orgânica e as ramificações. Eu vou evidenciar isso para vocês agora. Eu identifiquei a função aldeída. Beleza. Primeiro passo. Então, se eu identifiquei uma função aldeída, esse daqui, obrigatoriamente, necessita ser o meu carbono 1. Beleza. Aí eu vou começar a rodar a cadeia, andar na cadeia aqui. Eu tenho que verificar qual que é a principal. Eu vou escolher agora qual que é a principal. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, essa daqui é a minha cadeia principal. Então, eu verifico isso daqui também. Lembrando, vamos tomar muito cuidado que, como a gente tem, só caso puser a mão na parede de novo e apanhar. Como a gente tem uma dupla ligação aqui, a dupla, ela tem que estar automaticamente na cadeia principal, certo? Essa regra, ela vale, apesar de você ter uma função aldeído, você precisa que a dupla ligação esteja na função principal. Beleza, então, outro detalhe. Função aldeído, cadeia principal, número de carbono da cadeia principal. Ept. Mesmo, é carbono. Agora, eu vou ver as minhas ramificações. Quantas ramificações que eu tenho aqui? 3. Isso mesmo, eu tenho 3 ramificações. E quais que são elas? 4, 4, 6. Metil. Isso, eu tenho no carbono 4 2 ramificações metil. Eu estou detalhando primeiro, antes da nomenclatura, para a gente entender de onde é que vem cada parte do nome. Percebam aqui, ó, carbono 4 por aqui, ó, carbono 1, 2, 3, esse aqui é o carbono 4. E no carbono 6, eu tenho uma ramificação metil. Beleza. Dito isso, vou apagar isso daqui de cima. Como é que fica a nomenclatura do composto abaixo? Quatro, 4, 6. Metil. É trimetil, não? Oi? É trimetil, é? 4, 4, 6, trimetil. É verdade, trimetil. Como é que ficou o restante? Ept. É. 2. 2 em 2. 2. Em al. 2 em Al. Dois Muito em. bem. É isso aí mesmo.
3 ramificações. As 3 são metil. Então, carbono 4, 4 e 6. 4, 4. Você tem 3 ramificações, é trimetil, hept, 7 carbonos, 2. A ligação dupla está no carbono 2, em, por ter uma ligação dupla, e al da função aldeído. Então, beleza. A gente destrinchou a molécula e verificou e determinou a nomenclatura desse composto. Ficou alguma dúvida em relação a esse composto? Não. Ô, professor, eu Sim. posso identificar as ramificações depois do EPT? Ou só tem que ser antes mesmo? Pode, você pode. Mas é que é o seguinte, o que nós temos que tomar cuidado é não pegar a cadeia carbônica principal. Vamos supor aqui, ó. Vamos dar um exemplo. Se eu tivesse aqui um CH2 e um CH3, teria que tomar cuidado, porque a cadeia carbônica principal não seria aqui. Ela seria essa daqui, ó. Compreendeu? Sim. Então, você teria que tomar cuidado, porque às vezes você quer olhar direto a ramificação, aí você olha aqui, não, a cadeia principal é a cadeia linear. Aí você deixa passar batido esse detalhe. Porque se eu subo aqui, eu vou ter, na verdade, isso daqui como cadeia principal, porque vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Não, professor, assim eu entendi. Eu só queria saber se eu posso identificar, tipo, EPT 446 trimetil. Ou tem que ser igual que tá aí, só antes? Ah, tá. A nomenclatura aqui? Sim. Não, agora eu entendi. Eu achei que você estava falando da cadeia aqui no geral. Não, a nomenclatura tem que ir a ramificação antes, tá? Ah, tá. A ramificação vem antes. Posso pagar aqui? A gente vai copiar esse exemplo? Eu já. Beleza. Então, a gente viu a função aldeído e agora nós vamos ver a função cetona. A Rosana tá brava que não tá conseguindo entrar, hein? A Rosana não está conseguindo entrar de novo? Não tá conseguindo entrar. Eu falei para ela ir lá no link do dia 17. Aí ela falou que tá pedindo para aceitar. Eu vou mandar o link para ela no WhatsApp. Ok. Na verdade, ó, a Rosana apareceu aqui. Tem que tomar cuidado, gente, por quê? A gente faz 2 disciplinas, a gente faz química analítica qualitativa e química orgânica. Então tem que tomar cuidado para não pegar o link de uma matéria na outra, beleza? Lembra lá, química analítica na segunda e orgânica na quarta. Beleza, vamos avaliar esse composto aqui. É a função orgânica que apresenta o grupo
carbonila ligado ao carbono secundário. Qual que é a diferença do acetona para o aldeído? O carbono, que é a carbonila, tá? É, a posição É a da posição. função. Exatamente. Isso daqui é um aldeído? O que vocês acham? É aldeído ou não? Não. Não, cetona. Essa daqui é uma cetona. E essa cetona, ela é uma cetona que vocês, mulheres, já utilizaram muito na vida de vocês, com certeza. Porque essa daqui é a cetona mais comum, que é a propanona, que é o componente principal do removedor de esmaltes, que tem o nome comercial de acetona. Então, esse daqui é o composto que vocês usam lá para tirar o esmalte borrado. É esse que vocês utilizam. Como é que eu nomeio esse trem? Mesmo exemplo, cadeia principal. Gente, muito cuidado, tá? Função orgânica não é ramificação. Essa dupla O não é uma ramificação. Ela é a função cetona. Então, o nome disso daqui, eu nem coloquei como é que nomeia, mas é o seguinte. É o número de carbonos da cadeia principal Infixo de ligação. mais, se tem dupla ligação ou não. Se eu colocar isso aqui, vai aparecer um C, daí vão reclamar. Eu sei que vão. E aí aqui vai ser... Ona. Exatamente. É isso daqui. Número de carbonos, cadeia principal, identificação de dupla ou não, e identificação de função orgânica. Então, a nomenclatura desse trem vai ser prop, anona, propanona. Tá, gente. Mas eu preciso identificar o carbono que está ligado à minha carbonila, o meu oxigênio. É preciso identificar esse carbono? Eu acredito que Acho que não, mas ele não vai estar sempre no secundário? só quando for maior, não é? Não, é. Isso. É isso mesmo. Se for uma cadeia principal com 3 carbonos, não há necessidade de indicar a posição da carbonila. Por quê? Se o dupla O tivesse aqui, não seria cetona, seria aldeído. Se tivesse aqui, seria aldeído também. Então, nesse composto, ele só pode estar nesse carbono para ser cetona. Então, eu não tenho como ter uma duplicidade de substância. Então, nesse caso aqui, com 3 carbonos, eu não preciso indicar a dupla ligação do oxigênio. Eu não preciso colocar a posição do carbono. Eu vou deixar você copiar aqui rapidão. Eu já vou apagar para continuar.
Posso apagar, gente? Não vou copiando ainda. Por mim, pode. Todo mundo ok? Todo mundo junto aqui? Sim. Tá ok. Então agora vamos para outro exemplo. Eu dei dois exemplos. O primeiro caso e o segundo caso. A nomenclatura do primeiro, como é que eu faço? Professor, esse pincel tá claro ou é meu computador? O que que é? Tem que abrir a boca. É o pincel que está claro mesmo. A imagem tá bem ruim mesmo. O pincel está Não, claro. era o pincel mesmo. Era o pincel mesmo. Dá uma chacoalhada de vez em quando para a tinta cair. É que você escreve demais, você gasta muito pincel. Tem que gastar menos, professor. Pois é. Acabou a tinta aqui desse daqui, é doido, né? Essa tinta gasta rápido, hein? Esse aqui tem tinta ainda. Esse aqui vamos dar para trabalhar um tempinho com ele ainda. Tá, como é que é a nomenclatura do composto 1 lá em cima? Dá para ver ele? Dá. Como é que eu nomeio ele? Cadê a principal, né? Boot. Ona. Esse aqui é o primeiro. E o segundo? Então, Pentanona? tem alguma ligação dupla aí? Tem não, né? Não, tem. Ué, mas esse Só é do com discípulo? oxigênio. Não, a ligação dupla com oxigênio, Não, ela tá. não conta na nomenclatura. Porque Beleza. ela quer uma função orgânica. Igual aqui. não é. Verdade. Professor, Nesse Oi. caso aí, calma não aí. tem que colocar onde está, então, a função? Isso. Exatamente, é isso que eu ia chegar agora. Vocês estão espertinhos. É isso aí mesmo. No primeiro caso, não. Por que que não? A acetona, ela não pode estar aqui nem aqui. Ela seria um aldeído, nesse caso. Ela está aqui ou aqui, de qualquer forma, vai ser o carbono 2. Então, eu não preciso indicar que ele está no carbono 2, porque é a única forma de ela estar. Agora, nesse composto aqui, já é diferente. Então, com 5 ou mais carbonos, eu tenho que indicar a posição da função orgânica. Por quê? Ela poderia estar aqui. Aí seria a pente 2, pentan 2-ona. Se ela estivesse aqui. Ou aqui. Mas como ela está no meio, ela é a pente 3-ona. Pentan 3-ona. Ó, vamos olhar lá por quê. Cadeia principal, 5 carbonos.
UAN, ligações simples entre carbonos. O 3 é a posição da função carbonila, da função cetona, no caso, né? E o ONA é porque é uma cetona. Deu para entender, gente? Ó, cadeia principal, ligações simples, posição da função orgânica e ONA. Muito cuidado quando vocês forem dar nomenclatura dos compostos, porque é o seguinte. Por exemplo, se tivesse uma dupla, quando você indica a posição da dupla, ela tem que estar sempre antes desse daqui, ó, desse EN ou IN. E quando eu indico a posição da função orgânica, eu tenho que colocar ela antes da função orgânica. A função orgânica é ONA, que é a cetona. Então o 3 tem que vir antes. Beleza até aí? Eu vou dar um exemplo, eu vou dar mais um exemplo de cetona com ramificações e depois a gente vai para outra função orgânica. Vou deixar vocês copiarem aqui rapidão, aí a gente já dá continuidade. Professor, está escrito aí desse 3 é posição da função, o quê? Cetona. Cetona. Isso. Vou apagar aqui em cima. Tá de sacanagem comigo esse pincel. Ele tem tinta. É só a minha imagem que tá ruim ou para todo mundo tá ruim? Ah, que tá ruim mesmo. Vocês estão conseguindo enxergar esse daqui? Tá bem ruim. Bem ruim, mas.
ainda tá ficando... O reflexo tá bem em cima. Aqui uma dupla, aqui. Ó, aqui, ó, CH3, CH2, C, dupla O. Aí vem o C para cá, dupla, C, aí sobe CH2, CH2, CH3. E aí eu tenho CH3 e CH2 aqui. Na verdade é o contrário, né? Tem como você tirar uma foto do quadro e mandar no grupo da sala pra gente copiar? Não tá dando para ver não, professor. Ah, tá. Deixa eu colocar, substituir esse outro pincel aqui, já arruma aqui para nós. Beleza, copiem aí esse exemplo e a gente já dá seguimento. Primeira coisa, qual que é a função orgânica que eu tenho nessa molécula? Cetônio. Beleza, tem a função orgânica que é acetona, que é esse composto aqui. Tá, beleza. E qual que eu tenho dupla ligação? Sim. Um carbono, 1, 2, 3, 4. Beleza, tenho dupla ligação. Tenho ramificações também, certo? Certo. Tem um fator muito importante aqui. Qual é a minha cadeia principal? Tem 8 carbonos. Todo mundo concorda? Tá, quem falou 8 carbonos aí? Esther. Aonde você começa a contar, Esther? Desse aí. Desse aqui, beleza. Carbono 1, Aí 2, 2, 3, 3, 4,
5 e aí sobe. 6, 6, 7, 8. 8. É isso mesmo, gente? Essa é a cadeia principal? Sim. É isso aí. Tome cuidado, como eu falei, né? Em considerar a cadeia que está linear como principal. Você tem que sempre lembrar que tem que ter o máximo número de carbonos. E essa cadeia principal, ela contempla, por quê? Ela tem o máximo número de carbonos, tem a dupla inserida nela, e tem também o maior número de carbonos, e tem a dupla ligação aqui entre carbonos. Então, beleza. Então, essa é a minha cadeia principal. Tá, joia? Beleza. Então, como é que eu começo a nomear ela? Qual que é a cadeia? Vamos listar as ramificações primeiro. Quais ramificações que eu tenho? No carbono 4, uma ramificação. Tá. Um carbono 4, eu tenho metil. E no carbono, qual outra ramificação eu tenho? Só essa? Não. Ah, é. Carbono Etil. 5, qual que é? Etil. Beleza. Então, a gente já pode dar prosseguimento à nomenclatura do composto. Deixa eu anotar para cá. Tá, no carbono 4, eu tenho metil. E no carbono 5, eu tenho etil. Então, eu já posso escrever as ramificações, certo? Porque as ramificações elas sempre estão antes na minha nomenclatura. Então, como é que eu escrevo? Aqui, gente, eu acho que não falei para vocês ainda, mas tem uma regrinha que é por ordem alfabética. Então, é 5 etil, 4 metil. Então, como etil vem antes de... Como o E vem antes de M, eu coloco primeiro 5 etil, 4 metil. Ah, professor, mas se fosse dimetil aqui, continuaria sendo etil na frente, porque o que vale é o nome do radical, e não a nomenclatura da quantidade de radicais a quantidade de radicais que eu tenho. Então, o que vale é sempre o nome do radical. Metil, etil, propil. Então, sempre coloca na frente, baseado em ordem alfabética. Aí, como é que eu escrevo a cadeia principal? Oct. Oct. 4. 4 Em. 3 ONA? Não sei. 3. E aí, gente, é isso aí mesmo? Acho que sim. É isso aí mesmo. Oct, 4 em 3 ONA. O 4, ele pode pular aqui para frente, tá? Se vocês quiserem. Mas o 3 tem que ficar aqui nesse número aqui. Então, essa é a nomenclatura oficial desse composto. Beleza? Então, vocês podem copiar esse exemplo e a gente vai partir para outra função orgânica. Qual é a função agora, professor? É éter.
Então, vamos lá. Posso apagar aqui já? Sim. Olha, a Leandra responde que sim, eu apago. Se vocês falarem que não, vocês têm que se pronunciar. Não tenham medo, não fiquem envergonhados. Vocês estão meio desanimadinhos hoje, parece. Hoje nem fiz piada ainda, tá rendendo, Dinho. Éter. O éter. Parece nome de pessoa também, né? Éter. Dá para ser nome de pessoa também. Melhor que aldeído, eu acho ainda. O que é um éter? O éter é isso daqui. É a função orgânica que tem um oxigênio como heteroátomo em uma cadeia carbônica. O que é isso? Lembra lá de cadeia? É o oxigênio separado, né? Entre carbonos. É, o oxigênio entre carbonos, isso mesmo. O oxigênio como heteroátomo, ele tem que estar no meio de carbonos. Então, ele tem que estar ligado a dois carbonos. E como é que é a nomenclatura oficial desse composto? É o seguinte. Cadeia menor, mais oxi, mais cadeia maior, mais ano. É isso aí. Tá googando, né? Ou tá... Tô não, eu tenho anotado, tem uma folhinha, ó, do ano passado. Aí sim, aí eu vi. Cadeia com menos carbono, mais óxido. Peraí, calma que tá errado. Com menos carbonos, mais óxido, mais cadeia com mais carbonos. Isso virou um balaio de gato aqui. A letra é muito grande, dá ruim. Eu escrevi lá no começo. O que significa isso?
você vai colocar o prefixo da cadeia com menos carbono mais óxido. Digamos que isso daqui é a primeira parte da nomenclatura. Nesse caso aqui, eu escolhi uma cadeia que tem nos dois lados a mesma quantidade de carbonos. Então, ele vai ser o metóxi metano. Basicamente é o seguinte, gente. Desse lado, segue eu coloco o prefixo da cadeia, a quantidade de carbonos que tem, mais óxido. E essa parte aqui é a mesma regra de nomenclatura de hidrocarboneto. Então, é isso daqui. É só verificar quais nas duas extremidades, o que tem nas duas extremidades. E aí você vai identificar cada um e vai colocar o prefixo. Eu vou apagar aqui em cima e vou dar um outro exemplo. Tá. Como é que eu nomeio esse composto aqui? Eu tenho um oxigênio como heteroátomo e eu tenho dois radicais diferentes em cada um. Qual que é a nomenclatura que eu dou para esse composto? Etox. Propano. Vamos ver por quê? Ó, eu tenho 2 carbonos. E aqui eu tenho 3 carbonos. Então, 2 carbonos vai ser a cadeia mais simples, a cadeia com menos carbonos. Então, eu coloco o et, porque tem 2 carbonos. O oxi identifica que é um éter, identifica a função éter. E o propano faz o quê? Como eu tenho 3 carbonos, então eu sigo a mesma regra do hidrocarboneto. O hidrocarboneto com 3 carbonos é o propano. Então vai ser sempre assim. Menos carbono, vai na frente. Coloca o prefixo característico da quantidade de carbonos, mais o óxido. O óxido vai identificar essa função como sendo um éter. E por fim eu coloco a nomenclatura do composto hidrocarboneto segue, que no caso é o propano. Alguma dúvida? Não. Beleza. Então, vou apagar aqui embaixo. Aí eu vou dar mais um exemplo com ramificações.
é isso daqui. Agora eu tenho um balaio de gato, né? Eu tenho esse composto desse lado e eu tenho esse composto desse lado. Como é que eu vou dar a nomenclatura agora desses compostos? Identificar a cadeia principal. No caso é menor, né? Maior. Identifica a cadeia principal, exatamente. Qual que é a cadeia principal aqui? É aqui que tá a duplicação, né? Direita. Isso. Aqui? Beleza, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos na cadeia principal. Mas o que eu tenho que avaliar é a quantidade de carbonos pós, o oxigênio e antes. Na verdade, não existe pós e antes, né? Existe de um lado e do outro lado. Então, eu tenho que avaliar essa situação. Esse. Repetir. Professor, Oi. é a primeira cadeia maior, não é? Exatamente. A gente tem que colocar exatamente a cadeia maior. Eu tenho 4 carbonos e aqui eu tenho quantos carbonos? 3. 4 também. 3. 3, isso. 3 carbonos. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar... A cadeia menor vai ter... Sim. Metil. Na verdade, quando tem dupla vai ser diferente. Esse negócio, cada essa dupla, essa diferença. Tirar essa dupla aqui, vamos colocar uma ligação simples da nossa vida. Aí aqui vai ser metil, propóxi, e depois vai ser o quê? Botão. Butano. Então vai ser... Só que eu tenho o metil também. Sim. Então eu tenho que colocar a ramificação aqui na frente. Eu tenho metil propóxi, na verdade 1 metil propóxi e 3 metil butano. Então, eu peguei a cadeia menor, que era a cadeia com 3 carbonos, prop, 3 carbonos, e oxi, por causa que tem a função éter. E aí eu coloco um metil, porque ele é a ramificação da primeira, do meu primeiro composto aqui. E depois eu tenho 1, 2, 3, 4 butano, então eu tenho 3 metilbutano. Ah, é 2, não é 2, não seria 2 metil? Isso aí. Butano? Aham. Copiem aí que a gente vai dar... Já é 20h10, vou dar um intervalinho mais cedo e a gente volta às 8h30, beleza? Beleza. Depois a gente volta numa outra função orgânica dele. Só vou esperar vocês terminarem de copiar e a gente já com o intervalo.
terminar de copiar já? Eu já. Beleza. Então, vou fechar aqui a câmera rapidão, depois a gente volta às 8h30, tá? Beleza.